Vocês sabem de onde veio essa história de lavar as mãos? É de uma história muito trágica da medicina. Tem uma história que é do Ignaz Semmelweis. Ele nasceu lá em 1818. O Semmelweis ele entrou no Hospital Geral de Viena. Nesse hospital onde ele trabalhava, existia a ala dos médicos, que faziam os partos, e tinha também a ala das parteiras, que faziam os partos. Então era dividido assim: um dia ia para as parteiras, no outro dia para os médicos. Havia um grande número de mortes das mulheres depois do parto, na ala dos médicos. Na ala das parteiras, não. O Samuel Weiss, quando entrou e viu essa discrepância, aquilo chamou demais a atenção. E ele começou a querer entender por que que acontecia isso. Na época, assim, qual era a desculpa que os médicos davam lá? Eles falavam assim: não, são os miasmas. Os miasmas. É algo no ar, algo que acontece, mas é interessante que era o miasma só na ala dos médicos, né? Na ala das parteiras não tinha o tal do miasma, não sei. Estudou, pesquisou e uma coisa chamou demais a atenção dele. Uma vez, um médico que era muito amigo dele, que era responsável para investigar essas causas das mortes. O que era investigar as causas das mortes? Essas mulheres morriam, passavam pela autópsia e o que se via na autópsia? Quando abria essa mulher que morria, lá dentro estava cheio de pus. O que é isso aqui? A mulher entrava numa septicemia. No fundo, era uma infecção puerperal. Esse médico, ele estava com um estudante e esse estudante acidentalmente feriu o dedo desse médico com um bisturi. Ele começou a desenvolver um quadro semelhante ao quadro que as mulheres tinham, era um quadro de infecção, e depois uma septicemia, e depois ele morreu. E quando foi fazer a autópsia dele, também ele tinha um quadro semelhante ao das mulheres que estavam lá. O que os médicos faziam? Fazia autópsia, fez autópsia, limpa no avental, e depois vai lá fazer o parto das mulheres que estão lá fazendo. E aí, quando ele viu essa dinâmica com esse médico que feriu e entrou algo, aí ele criou uma hipótese que seria partícula cadavérica. Então, assim, pode ter uma partícula cadavérica que sai do corpo, que é a pessoa que está morta, e esses médicos que entrarem em contato levam essas partículas cadavéricas para as mulheres que vão fazer o parto. E aí o que ele fez? Com essa ideia, ele propôs ou impôs, né, vou colocar assim, para todo mundo, antes de fazer o parto, para lavar as mãos, para retirar as partículas cadavéricas que poderiam ser levadas para a mulher que está dando à luz, que vai fazer o parto. Lavar as mãos. Ele começou a ver as estatísticas. Sabe o que aconteceu? O índice de mortes caiu e chegou no mesmo nível do nível das parteiras. Aí ele enlouqueceu de vez, por quê? Porque ele falou assim: antes de examinar qualquer cliente, tem que lavar as mãos. Então examinou uma, lava as mãos, examina a outra, para não passar nada de uma cliente para a outra. Gente, se ele já tinha resistência em lavar as mãos uma vez só para entrar na clínica lá, imagina a hora que ele falou que tinha que lavar as mãos a cada cliente. Ele recebeu tanta resistência, mas tanto problema. Quando ele começou a ver isso aqui, então veja, ele viu um contágio que era de pacientes mortos, de clientes mortos, de cadáveres. Depois ele viu de cliente vivo para vivo. Depois ele começou a perceber que também por lençol, por fronha, por tudo também passava. E hoje em dia, o que nós vemos aqui, estamos aqui no meio da pandemia do coronavírus, e todo mundo falando o quê? De lavar as mãos. Sabe qual foi o fim do Samuel Weiss? Ah, ele ganhou um prêmio por causa disso? Não, ele foi expulso do hospital. Tanto que ele deu trabalho, encheu o saco. E aí, nessa época, até o Samuel Weiss começou a falar: não entre na ala dos médicos, é um perigo. E sabe o que fizeram com ele? Bom, simples. Tacaram uma camisa de força nele
internaram ele no hospital psiquiátrico e um dos tratamentos de psiquiatria era dar muita cacetada, paulada, surra. Ele morreu lá dentro de tanta paulada que ele levou. Depois de mais ou menos, acho que uns 20 anos, Pasteur, lendo as coisas que o Semmelweis escreveu e começou, ele teve um ou outro que também começou a falar, gente, essa ideia faz muito sentido. E aí o Pasteur, com o microscópio, a hora que ele começa a ver lá os micróbios, elementos vivos pequenininhos, só dá para ver no microscópio. Aí ele fala, são esses elementos que passam de um corpo para o outro.